Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Cláudio Rufino e sou professor na Faculdade de Teologia. Quero já te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem como intenção levar o aprofundamento bíblico para o maior número de pessoas possível. Nós queremos justamente que você possa compreender sem distorções, sem rodeios, o que o texto realmente quer falar. Então, você está no lugar certo. Bom, antes da gente poder continuar, porque hoje o texto é muito especial, é o texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14, é o texto que fala a respeito do nascimento de Jesus, um texto que tem, gente, coisas maravilhosas aqui, teologicamente falando, do ponto de vista também histórico, enfim, coisas espetaculares estão presentes. Antes da gente mergulhar nesse texto, eu gostaria muito já de deixar aqui os meus votos de Feliz Natal para você que está aqui no nosso canal. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, não é? Mas o bonito é que a internet ela deixa isso gravado para todos os dias do ano e assim por diante. Mas se você estiver assistindo no Natal, Feliz Natal para você. Deus te abençoe. Fico muito feliz por você estar aqui comigo todos os dias estudando a Bíblia. Isso é um sonho, isso é uma alegria muito grande para mim. Quero também já deixar aqui o registro, da minha felicidade por todos vocês que também estão comigo dentro da comunidade Bíblia Play, que é justamente o projeto que eu tenho de vida para engajar pessoas para o estudo bíblico mais profundo. Então, muito obrigado você que faz parte comigo do Bíblia Play. Vamos, então, sem mais delongas, ler o nosso texto de hoje, que diz assim: naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Depois, José subiu da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mãe, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temas, eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Gente, esse texto é espetacular. A primeira coisa fundamental é compreender que existem diferenças entre a narrativa do nascimento de Jesus aqui em Lucas com aquilo que nós encontramos na obra de Mateus. Esse é o primeiro ponto. Eu não vou aqui aprofundar tais diferenças, tá bom? Segunda coisa fundamental é compreender que esse texto que nós acabamos de ler, ele é dividido em duas partes. Primeiro, aquilo que está do versículo 1 até o versículo 7, e depois aquilo que está do versículo 8
ao versículo 21. Aqui nós vamos ler até o 14, tá bom? Bom, a primeira parte vai narrar o nascimento de Jesus e a segunda, o anúncio que o anjo faz aos pastores. Tudo bem? Então isso é muito importante a gente compreender. Vamos mergulhar então naquilo que está presente no versículo 1, que diz assim, logo de início: naqueles dias apareceu um edito de César Augusto. Vamos lá, gente. Aqui eu quero trazer um dado muito importante. Ao longo da vida de Jesus, 2 serão os imperadores romanos. O primeiro, que é aquele que está presente na vida de Jesus quando ele nasce e na sua infância, que é César Augusto, que começa a ser o imperador, inicia todo esse processo lá em 27 mais ou menos, não é? Antes de Cristo, e termina o seu mandato, digamos dessa forma, no ano 14 depois de Cristo. E aí já em 14 depois de Cristo, Tibério César vai ser o imperador romano até o ano 37 depois de Cristo, ok? O que nós temos aqui de importante? Primeiro, Lucas está situando a gente dentro do contexto. E isso é muito importante pelo fato de que César Augusto, tá, será alguém que reinará, ou melhor, será o imperador, chame como você quiser, né, aqui, e ele vai, de algum modo, se autoproclamar Deus. Exatamente. Então é um momento em que as relações no Império Romano começam a ficar mais pesadas, tá bom? Esse dado é muito importante. E ele será aquele que vai lançar o grande programa da Pax Romana, ou seja, a paz romana, que vai justamente durar até, alguns historiadores vão dizer, lá por volta de 250 anos depois. Veja bem, não é? Um programa de pão e circo, todo esse processo de dominação romana. Então Jesus nasce no período de César Augusto. Um outro dado importante aqui é que Lucas, ao fazer isso, ele se aproxima bastante daquilo que é a historiografia da época. Então os historiadores, eles utilizavam esse tipo de linguagem, tá, justamente para dar maior peso às suas narrativas. Aí o texto continua dizendo que César Augusto estava ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Vamos lá. Aqui é preciso compreender que por volta, tá, do ano 27 ao ano 14, alguns autores, 27 antes de Cristo e 14 depois de Cristo, tá? Alguns autores vão falar justamente que César mandou que se realizasse um censo dentro desse período aí. Mais precisamente por volta do ano 28 antes de Cristo, um censo, depois um outro censo por volta do ano 8 antes de Cristo e depois de Cristo por volta do ano 14. Então, ele dá essa tarefa àqueles que estavam no domínio das regiões que compunham o Império Romano. Agora, é muito importante dizer que os censos, eles eram realizados e eles demoravam anos. Eles não ficavam apenas, não é, num determinado período do ano no qual o imperador ordenou fazer. Não, ele durava muito tempo, tá? E por quê? Claro, a gente não tem tecnologia, a gente precisa compreender que era um outro mundo naquela época. Então, do ponto de vista do Jesus histórico, se acredita que o censo que Jesus aqui, de alguma forma, não é, está dentro desse contexto, é o censo do ano 8 a.C., que deve ter durado bastante tempo aí.
Outro dado importante é que nós sabemos, do ponto de vista histórico, que é real, tá? Que havia sim um governador da Síria chamado Quirino. E ele está neste posto por volta mais ou menos do ano 6 a.C. até o ano 4 a.C. Então, nesse sentido, do ano 4 até o ano 1 depois de Cristo, tá? Há aí um gap, há uma lacuna. Então há uma discussão entre os historiadores aí se a questão da datação está correta. E uma segunda questão também importante aqui é se justamente não houve algum erro de calendário posteriormente. Não do ponto de vista bíblico, mas posterior, tá bom? Até porque a Bíblia ela não dá a data aqui correta, ok? Esse dado é muito importante, viu, pessoal? A Bíblia não dá o dia, o ano, o mês em que o nascimento ocorreu. Ela só faz referências históricas, tá? E aí o problema, portanto, não é bíblico. O problema é do nosso calendário vigente, que segundo alguns teve um erro no período medieval e etc. Tudo bem? Eu não vou discutir essa questão aqui no vídeo, tá? É uma questão um pouco mais complexa porque lida com a história do nosso ocidente aqui, etc. Tá bom? Mas vamos lá. Um outro dado importante aqui é que o texto vai justamente dizer que, no versículo 3, todos iam se alistar em sua própria cidade. Bom, do ponto de vista histórico, não era bem assim que acontecia, porque eu queria que você imaginasse, né, a loucura que seria quando um censo era feito, todo mundo ter que ir para sua cidade natal. Então é muito complexo isso. Aqui, o que está em jogo é justamente o seguinte: do ponto de vista histórico, alguns iam para lugares onde eles tinham talvez um pedaço de terra, ou deles ou da família. Por quê? Porque o censo servia para, além de compreender qual era o número existente de cidadãos ou habitantes daquele império todo, ele servia também para recolhimento de tributos e serviço militar. Então, algumas pessoas que tinham que pagar tributos de suas propriedades, eles voltavam sim, mas não era para todos essa realidade, ok? Esse dado é muito interessante. Lucas, ele vai colocar este dado para puxar o nascimento de Jesus para a cidade de Belém, tá? Que é algo que vai ser ressaltado agora no versículo 4, quando diz que José subiu da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, e na Judéia ele foi até a cidade de Belém, porque lá é a casa, né, de Davi e a família de Davi. Aqui é um dado muito interessante, pessoal. Quando esse censo é realizado e José vai com a família dele para lá, ele vai justamente para cumprir a promessa de Jesus como aquele que vem para reinar, ter um trono que não terá fim, como descendente de Davi. Tá? É muito importante isso, e isso nos leva justamente ao Antigo Testamento, quando lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1, seguintes, a gente tem o momento da unção de Davi, ele que vai ser o Messias mais famoso, digamos assim, dentro da tradição bíblica do Antigo Testamento. Tá? Qualquer hora eu vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando essa questão do que é o Messias, do que é o Cristo, tá bom? Isso exige um pouquinho mais de tempo. Qualquer hora eu vou explicar isso para vocês. E então o texto vai falar desse deslocamento. A cidade de Belém, gente, agora para falar de localização, ela é muito próxima a Jerusalém. Hoje, se você for até lá, você vai perceber que, dependendo do local por onde você passar, tá? A cidade de Belém e a cidade de Jerusalém é separada só por um muro que existe hoje lá.
Porque a cidade de Belém, ela fica no território que está sob a autoridade palestina, enquanto que a cidade de Jerusalém, nesta parte que se conecta a Belém, está sob o domínio, né, sob o governo israelense. Tá? Mas é muito próximo, é uma cidade muito próxima. Ainda naquela época, embora as cidades fossem menores, obviamente, do que elas são hoje, não era algo tão distante. Tá? Então, Belém é muito próximo de Jerusalém. Tá bom? Vamos lá. E aí o texto vai falar que Maria, então, estava grávida. Tendo trazido essas informações, Lucas, então, começa a dizer mais especificamente sobre o nascimento nos 3 versículos subsequentes, o 6, o 7 e o 8. E aí ele diz, então, que se completaram os dias para o parto, e aí ela dá luz ao seu primogênito. Aqui é muito importante, o termo usado é prototokos. Então, primogênito aqui é justamente referência, tá, àquilo que está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento onde? Lá na lei, no Êxodo, por exemplo, no capítulo 4, nos versículos 22 a 23, e também lá em Números, capítulo 3, versículo 13. E lá em Números, capítulo 3, versículo 13, é dito assim: porque todo primogênito é meu, isso é Deus dizendo, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Então a referência que está posta aqui ao primogênito é para justamente apontar para a ideia de que Jesus é aquele que é consagrado ao Senhor. Essa teologia ela também está presente lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 9. Tá? Depois você pode abrir a sua Bíblia e fazer esse estudo lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, o que está em jogo aqui não é quantos filhos Maria teve ou deixou de ter. O texto está querendo enfatizar essa ideia da primogenitura consagrada a Deus Pai, e um outro dado, que é justamente o fato de que ela é engravida não de José, mas por obra do Espírito Santo. Ou seja, sem intervenção alguma de homem. Tá claro? Esse dado é muito importante. E o texto continua: envolveu-o em faixas, depois reclinou-o numa manjedoura. Aqui tem algo que eu acho espetacular. Jesus, quando nasce, é colocado numa manjedoura. Agora, por que razão isso acontece? Aqui há uma explicação possível, tá? E essa explicação, ela justamente tem a ver com aquilo que está presente lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3. Exatamente. Lá é dito assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ora, possivelmente, aqui, o que está em jogo é isso. Colocar Jesus na manjedoura é dizer que isso que Isaías está afirmando vai acontecer ao longo do texto do próprio Evangelho, no qual Israel, em parte, não aceita Jesus como o Messias. Não conhece a Deus, mas até os animais conhecem os seus donos, o dono da manjedoura. Olha que dado interessante isso. Alguns autores vão justamente apontar para essa ideia e vão ligar, não é, o fato de que aqui aparecem os pastores com essa realidade, ok? Então esse ponto é muito, muito, muito importante, pessoal.
E aí o texto continua, né? Porque não havia um lugar para eles na sala. Aqui vamos entender, tá? Vamos entender. O termo grego que é usado aqui é o termo catalima. Então, para sala, o termo aqui é catalima. E esse catalima, gente, é uma palavra que vai aparecer no Antigo Testamento grego, na versão Septuaginta, que a gente chama, tá bom? E na Septuaginta aparece lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Se você abrir a sua Bíblia em português, você não vai encontrar isso. Salvo se a sua Bíblia em português for uma tradução direta do grego, tá? Geralmente elas são feitas diretamente do hebraico, não do grego, as nossas em português. Então, você não vai encontrar. Eu fiz uma tradução direta do grego aqui do Antigo Testamento, dessa referência. E tá assim lá. E ela disse: a tua serva achou graça aos teus olhos, e a mulher seguiu o seu caminho e entrou no seu alojamento. Então, catalima é uma palavra que, na realidade, está sendo usada para descrever as acomodações de Ana, a mãe de Samuel, lá no Antigo Testamento grego, tá? Então, gente, isso é muito importante. E aí, eu vou deixar aqui para vocês o seguinte, ó. Lá no meu Instagram, eu vou deixar, tá bom? Eu vou deixar uma imagem para vocês, tá? Uma imagem ou no Stories, ou essa imagem eu vou colocar no meu feed, de como era uma casa do primeiro século. E vocês vão entender o que eu estou falando. O que é isso? Tá? A casa do primeiro século, ela tinha uma parte em cima onde ficava a família e na parte de baixo os animais ficavam. Então eles ficavam todos dentro de uma mesma casa. E geralmente, quando você tinha visitas que em cima não cabia, tá? Nessas casas que tinham essa configuração, as visitas ficavam embaixo junto com os animais. Então era algo comum. Sobretudo algumas casas nas quais você vai encontrar, não é, espaço aberto para que os peregrinos pudessem ficar, quase que como hospedarias também. Então não era algo incomum alguém ficar na manjedoura. O que era incomum era colocar um bebê numa manjedoura, tá? Esse dado é muito importante, né? Ter um nascimento e colocar logo a criança ali, tá bom? Então, aí há uma referência interessante. Tá? E até aqui pode, então, se traçar um paralelo com Ana no Antigo Testamento e a figura de Maria no Novo. Tá? Aliás, o Cântico de Maria, o Magnífica, tem muito do canto de Ana no texto de 1 Samuel. Tá bom? Então esse dado é bastante interessante. Agora, então, nós entramos no versículo 8. E nesse versículo 8, então, os pastores vão aparecer. E aí, então, o texto diz que estavam lá os pastores, e esses pastores, enquanto estavam se dividindo nas vigílias da noite para cuidar do rebanho, o anjo do Senhor apareceu a eles. Se você tem acompanhado comigo o estudo do Evangelho de Lucas, você já viu que o anjo vai aparecer para Zacarias, o anjo vai aparecer para Maria. Agora o anjo aparece aqui para estes homens, tá bom? E o que está em jogo aqui que eu acho que é fundamental? Quando o anjo aparece, o texto diz: e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Lucas aqui, ele está explorando, pessoal, esse senso de esplendor que tem a palavra doxa. Doxa, traduzido para o português, é glória, tá? E essa palavra doxa em grego, no Antigo Testamento, ela serve para ser a tradução da palavra hebraica kavod. Kavod significa glória. E esta glória, ela é uma glória que resplandece mesmo. É uma glória que ilumina todo o canto, como um brilho muito forte, tá?
Esse dado é muito interessante. Isso vai aparecer em Êxodo capítulo 16, versículo 10, Êxodo 24, 17, Salmo 101, versículo 16, na versão grega, tá bom? Esse dado é muito interessante. E neste sentido, no Cântico de Zacarias, no capítulo 1, versículo 78, aqui de Lucas, tá? Vai dizer a respeito dessa glória do Senhor e etc., e aí parece então que está acontecendo o cumprimento disso que Zacarias cantou no capítulo anterior. E aí o texto continua dizendo que eles ficaram tomados de grande temor. É muito interessante que aqui parece haver uma conversa, um diálogo, um eco daquilo que estes homens experimentam com aquilo que está presente no capítulo 6, versículos de 1 a 5 de Isaías. Lá, quando o profeta é colocado diante da glória de Deus que está no seu trono, ele também se enche de grande temor. Esse dado é muito interessante. E essa concepção, ela estará presente no próprio texto de Lucas, mais para frente, lá no capítulo 8, versículo 34. Aí vem o versículo 10. O anjo diz, então, não temas. Aqui, eu já comentei em outro momento essa expressão não temas, tanto no texto do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, quanto no anúncio do anjo Gabriel a Maria. Essa expressão vai aparecer e aparece aqui nesse anúncio do anjo aos pastores. E aqui, portanto, tem algo muito interessante. Geralmente, quando Deus aparece, ou quando um anjo aparece, há esse temor e há a mensagem. Olha, não temas, fica tranquilo, calma lá, não é? Isso vai aparecer dentro do Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 6, versículo 23, em Daniel, capítulo 10, versículo 12, no próprio texto presente no Novo Testamento de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, e assim por diante. E aí então esse anjo diz, eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Em grego está dito assim, Kaiei penautois ho angelos, então, e disse-lhes o anjo, me fobeiste, que significa não temais, e do é o eis, não é? Que é uma partícula dentro do texto muito importante, porque ela é para chamar a atenção, esse eis que, não é? Diz assim, gar euangelizomai. Olha o verbo que é usado. Esse verbo aqui é o verbo eu anuncio uma boa notícia. Não é? Uma boa notícia. E aí é o verbo evangelizar. O anjo aqui é um evangelizador. Ele é um mensageiro. Tá? Então olha que coisa interessante aqui. Eu queria ressaltar isso quando a gente lê o texto na língua grega. E agora, o que é mais interessante para mim é justamente que quando a gente lê Lucas Atos, que é uma obra única, vocês que me acompanham aqui no canal já sabem disso, e os meus alunos do Bíblia Play também já sabem disso, o que está em jogo? Está em jogo que na obra lucana, algumas pessoas apenas que operam, realizam neste verbo. Por exemplo, João Batista, esse verbo é utilizado para ele é sujeito desse verbo, em Lucas, capítulo 3, versículo 18. O próprio Jesus é sujeito desse verbo, euangelizomai, não é? No capítulo 4, versículo 18, capítulo 7, versículo 22, capítulo 20, versículo 1. E os apóstolos também são sujeitos desse verbo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, capítulo 8, versículo 4, capítulo 10, versículo 36 e capítulo 13, versículo 32, tá bom? Então é muito interessante isso, é belo o que está posto aqui, e o texto vai dizer que ele eu vos anuncio uma grande alegria, e aqui o termo alegria é a expressão daquilo que nasce quando Deus visita o seu
povo. Eu já fiz um comentário sobre isso dentro da obra lucana, aqui em outros vídeos, é muito interessante. E aí então o texto vai para o versículo 11, e no versículo 11 diz: nasceu-vos hoje um Salvador. E aí o termo hoje na obra lucana vai ser fundamental, isso vai ser retomado lá na frente, né, quando Jesus está diante de Zaqueu, quando ele diz hoje a salvação entrou nessa casa. É maravilhoso tudo isso, tá? Bom, aqui começa então, pessoal, um cântico, tá? Esse ponto é muito importante aqui. Alguns autores vão dizer que isso é o pré-cântico que vai ser entoado pelos anjos. Outros já vão dizer que já se trata de um cântico. Então, nasceu-vos hoje um Salvador. E aí o termo Salvador vai ser um termo que é aplicado no cântico de Maria ao próprio Deus Pai. Olha que coisa interessante aqui. Isso para a teologia relacionada àquilo que nós chamamos de cristologia, para tratar a respeito da questão trinitária e etc. e tudo, é muito interessante, tá? Não que Jesus seja o Pai, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? São pessoas diferentes e um Deus único, tá? E é a questão trinitária. Não é isso que está aqui de forma clara em jogo, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Os autores do Novo Testamento não tinham essa clareza toda. O Espírito estava inspirando cada um deles, mas a clareza de tudo isso é muito importante que a gente saiba que eles não tinham. A revelação está lhe dada, mas eles não tinham desenvolvido essa teologia de modo tão cabal como posteriormente vai acontecer. E aí diz que é Cristo Senhor. Gente, Cristo é o termo grego para, em português, ungido. E é justamente o rei, tá bom? Em hebraico, Cristo vira Messias. Então, Messias é igual a Cristo, que é igual em português a ungido. Título dado ao rei no Antigo Testamento, tá bom? Aqui vem um dado muito interessante. Se unem os dois títulos, Cristo e Senhor. Senhor aqui em grego é Kyrios, e Kyrios é o título do imperador. Então, o que está em jogo, que é muito interessante, é justamente que Jesus vai receber o título mais alto da hierarquia dentro do povo de Israel, que é Messias, porque é o rei, e dentro do Império Romano, que é o Kyrios, colocado aqui. Além do que, o termo Kyrios também serve para ser designação de Deus no Antigo Testamento grego, ok? E aí o que é mais interessante para mim? A junção de Cristo e Senhor acontece aqui no nascimento de Jesus, mas também vai aparecer num outro lugar quando se faz menção àquilo que será a ressurreição de Jesus no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 36. Então, olha que coisa interessante aqui. A manifestação de Deus no todo do mistério da salvação em Jesus Cristo Senhor, no nascimento e na ressurreição. E aí vai se enfatizar Belém como sendo esse lugar, na cidade de Davi. E aqui é muito importante, pessoal. O que está em jogo aqui? É a profecia de Miqueias, no capítulo 5, gente. Em Miqueias, capítulo 5, é dito que o Messias deve nascer em Belém, Éfrata. Exatamente isso. Eu não sei se você sabia, mas esse é o ponto. Então, aquilo que eu falei no começo do vídeo a respeito de Belém, agora eu completo. Aqui está a informação completa. Belém é a cidade de Davi e há uma profecia, portanto, que é lá o local onde deve nascer o Messias, aquele que vem para reinar sobre todo o povo. E aí continua o texto, no penúltimo versículo, e no último tem algo maravilhoso. De repente, juntou-se ao anjo
uma multidão do exército celeste a louvar a Deus. Então aqui, um anjo estava cantando, agora vem vários. E esses vários anjos são aqueles que compõem o exército celeste. A referência ao exército celeste já está no Antigo Testamento, em 2º livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 3, Neemias, capítulo 9, versículo 6 e Jeremias, capítulo 8, versículo 2. Eu não vou aprofundar essa questão do exército celeste aqui, tá bom? Porque é muito assunto. Vamos lá. E aí, o que eles cantam? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Isso é algo maravilhoso, gente. Há uma celebração no céu da salvação que alcança toda a humanidade, e aqui alcança toda a humanidade trazendo a paz. Aqui eu quero muito que você me acompanhe. O que é essa paz que é trazida aos homens, e portanto aqui referência a toda a humanidade? O que é isso? A paz é um tema que está presente dentro do que é a obra lucana. A gente vai encontrar referência a isso no Evangelho, no capítulo 1, versículo 79, capítulo 7, versículo 50, capítulo 10, versículo 5 e 6, capítulo 19, versículo 38, capítulo 24, versículo 36. Essa paz é uma paz que tem a ver com a relação entre Deus e o ser humano. Isso é a paz que é trazida. Ou seja, se havia um afastamento entre a humanidade e Deus, agora não há mais. Há uma relação de paz. Olha que coisa maravilhosa. É essa visão de paz que está posta. Ok? Esse é o ponto que Lucas enfatiza aqui. É esse shalom. Em grego não é shalom que é usado aqui, mas é a palavra eirene. E eirene é a tradução de shalom para o grego. Tá? Então é uma relação de intimidade com Deus. Beleza, pessoal? Esse é um dado muito, muito, muito importante. Beleza? Bom, aqui nós terminamos esse vídeo que analisou em Lucas o nascimento de Jesus. Muito profundo, né, gente? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Feliz Natal para todos vocês. Valeu, até amanhã. Tchau.